Ora então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão das Tertúlias da Junqueira. Nós estamos a dar início a mais uma sessão de conversas temáticas que já têm vindo a ser habituais na Cidadania 21. Para quem ainda não conhece a nossa plataforma, Cidadania 21 é uma plataforma cívica e partidária independente que tem como objetivo contribuir para o debate de ideias e para a construção de conhecimento e partilha, porque é assim que nós acreditamos que é a melhor forma de nós, enquanto cidadãos, contribuirmos para a evolução, para a construção. E gostaria muito de vos convidar a seguirmos nas nossas redes sociais. Já agora, quem tiver a oportunidade e interesse, que nos visite e que partilhe os nossos conteúdos, e também, se achar por bem, que façam um donativo, que existe uma caixa de donativos na entrada. Ora, hoje a nossa sessão tem como tema os eixos políticos em 2022. Como convidados, e desde já agradeço muito a vossa presença e ter aceitado o convite, temos o João Marcos de Almeida, Sérgio Sousa Pinto. Julgo que estão dispensados de apresentações. São duas personalidades com opiniões muito fortes e muito vincadas e, a meu entender, longe do politicamente correto, o que hoje em dia é perigoso. E daí este interesse em organizar uma tertúlia, que é um tema premente, atendendo à situação de eleições em Portugal, para tentarmos compreender e refletir a nossa vida política. Como primeira pergunta, ou como primeiro lançamento de tema para a mesa, queria colocar a seguinte questão. Como modelo de compreensão e de classificação das ideologias e dos partidos políticos, ainda é habitual e consensual pelos agentes políticos, pelos atores políticos, desde a comunicação social aos analistas e aos comentadores, em os classificar na tradicional dicotomia esquerda-direita. A minha pergunta é, atendendo às ideias e às medidas que hoje em dia nós ouvimos apresentadas pelos políticos, se faz sentido continuar a classificar desta forma a geometria política, com estes rótulos e etiquetas, ou não, porque há uma tendência, dito pelos próprios atores, de haver uma convergência, um consenso mais central. E também já agora, em ato contínuo, gostaria de colocar também a questão se essa organização e essa classificação das ideologias se são compreendidas pelo sentimento do cidadão. Se a sociedade civil, os eleitores, se revêem e se autoposicionam também nessa dicotomia esquerda-direita ainda, ou se está na altura, quem sabe, de alterar a geometria política. João? Sérgio? Toda a gente está a ouvir? Eu acho que faz sentido. Faz sentido porque a maioria dos atores políticos identificam-se como sendo ou de esquerda ou de direita. Por exemplo, em Portugal, que é um país muito sui generis nestas questões, às vezes parece que ainda não aderiu à União Europeia. Em todos os países da União Europeia há partidos que se dizem de direita e há partidos que se dizem de esquerda. Portugal tem uma grande dificuldade por duas razões. Primeiro, porque há muita gente, sobretudo na comunicação social e que influencia a opinião pública, que ainda identifica a direita com o Estado Novo e com ideologias autoritárias. Mas, em segundo lugar, e a razão mais importante, na minha opinião, é porque o principal partido da área da direita, do centro-direita, o PSD, tem uma grande ambiguidade em relação ao seu posicionamento político, como nota-se, por exemplo, com a atual liderança. E, na verdade, no PSD há dirigentes que possivelmente não se identificam como sendo de direita. O que é um pouco estranho, porque o PSD tem dirigentes que não se identificam como de direita, como o atual líder, mas, no entanto, tem os votos do eleitorado que se considera de direita, ou pelo menos de grande parte do eleitorado. Neste momento, o espaço de direita em Portugal está muito mais fragmentado do que costumava estar. E, portanto, mas há outra razão, portanto, Portugal há dificuldade, sobretudo à direita. Mas, por exemplo, à esquerda,
Eu nunca vi ninguém, nenhum dirigente que eu me lembre, o Sérgio sabe muito melhor do que eu e pode-me corrigir, eu não me lembro de ver algum dirigente do PS que tem algum problema em dizer que é de esquerda. Não me lembro, se houver algum, digam-me. Se o Sérgio se lembrar de algum, eu não me lembro de nenhum. Todos eles dizem com a máxima naturalidade, eu sou de esquerda. E tenho orgulho em ser de esquerda. E eu admiro isso no PS, devo dizer. Há poucas coisas que eu admiro no PS. Mas essa admiro. Tenho orgulho. O António Costa, no dia em que fracassou a geringonça, bom, verdadeiramente já não era geringonça, porque o Bloco já estava de fora, mas no dia em que fracassou uma solução do governo à esquerda e apoiado ainda pelo Partido Comunista, disse no Parlamento: eu sou de esquerda, eu nasci à esquerda, eu penso à esquerda e serei sempre de esquerda. Eu tenho imensa pena que não haja um líder do PSD que seja capaz de dizer o mesmo. Portanto, em Portugal temos um discurso político muito desequilibrado, em que os partidos de esquerda têm orgulho de ser de esquerda, obviamente que o PCP e o Bloco também se dizem todos de esquerda, e têm orgulho seguramente em ser de esquerda. Mas agora vamos nos concentrar no PS. Temos um discurso político desequilibrado. O PS é um partido assumidamente de esquerda, diz que é de esquerda. O PSD navega, é ambíguo, tem dirigentes que não são de esquerda, que não são de direita. Mas pior do que tudo, como a direita não se assume de direita, há dois problemas. A esquerda é que define a direita em Portugal, porque para a esquerda há direita em Portugal. Portanto, nós temos aqui uma espécie de... O PSD é uma espécie de um partido ainda mais democrata cristão do que todos os países na Europa, porque leva numa face e dá a outra para continuar a levar. Porque são atacados sem direita, mas não se defendem. E deixam ser a esquerda a definir o que é a direita. Mas, além disso, houve outro problema. Como o PSD tem essa dificuldade em definir-se como um partido de direita, possibilitou que aparecesse um partido como o Chega, que agora ocupa o discurso da direita. E isso é terrível. E porquê é que é terrível? Porque, desde o 25 de Abril, durante muitos anos, a esquerda utilizou o papão do fascismo, que, se quisermos ser rigorosos em termos académicos, nunca existiu em Portugal, utilizou o papão do fascismo para legitimar a esquerda e para tirar legitimidade política à direita. E foi o papão do fascismo, por exemplo, que deu legitimidade a partidos como o PC e o Bloco, que o PC defendia um regime muito pior do que o Estado Novo. Quer dizer, não vale a pena fazer qualquer tipo de comparação. Mas agora, o Chega está outra vez a possibilitar que a esquerda se legitime como moderada e que tenha uma oportunidade de voltar a atacar a direita como radical. E o Chega, neste momento, e é contra isso que eu me bato, eu não defendo o Chega, mas bato-me, que o Chega seja usado para branquear e moderar partidos como o PCP, como o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Portanto, dito de forma muito curta, para passar ao Sérgio, acho que faz todo o sentido. Em qualquer país da Europa, a política partidária é dividida entre esquerda e direita. Obviamente que há partidos mais ao centro, mais à esquerda e mais à direita. Em Portugal há um desequilíbrio óbvio que tem a ver com a nossa história, que tem a ver com o percurso do principal partido de centro-direita, que acho que faz muito mal à direita em Portugal e que é aproveitado, e bem, pela esquerda, porque estão a fazer o que lhes compete, e serve para legitimar a esquerda e tirar legitimidade política à direita. Então, boa noite a todos. João, Andreia, muito obrigado pelo amável convite. Esquerda e direita. Nós podemos ter uma discussão aqui sobre esquerda e direita em termos abstratos, filosóficos, filosofia política, e podemos ter aqui uma discussão sobre o nosso país, que foi a linha preferida aqui pelo João e é aquela que eu vou seguir e acho que é mais interessante. Nós vivemos num país em que os partidos tiveram que se construir e organizar depois de 50 anos de uma ditadura autoritária. O que foi essa ditadura? Foi fascista? Não foi fascista? Essa discussão é pertinente no pós-guerra. Até 45, evidentemente que era uma ditadura fascista. Era uma ditadura fascista. É muito interessante saber, se no segundo período da ditadura, se ela era puramente fascista ou não. Dificilmente seria, porque o fascismo estava desacreditado a seguir ao fim da Segunda Guerra Mundial. Outra questão muito interessante, parecida com esta e vizinha, é a de saber se o professor Salazar era fascista. Mas isso seria outra discussão, que também passaríamos aqui a noite toda a discutir isso, que é um tema muito interessante.
Agora, é evidente que o Partido Comunista é um partido comunista, é evidente que o Bloco de Esquerda é um partido comunista, e podemos perfeitamente discutir. Eu não tenho nenhum rebuço, nenhuma dificuldade em dizer que o autoritarismo português pré-74 era fascista. Por um conjunto de razões, que não têm a ver necessariamente com as inclinações pessoais do professor Salazar, que era evidente a pessoa dominante que moldou o regime a seu bel prazer e que era fundamentalmente um reacionário, um ultraconservador católico, inspirado no pensamento de Charles Maurras. Charles Maurras, sem o qual era inconcebível a existência do pensamento fascista. Portanto, não sendo um fascista puro, mas também, se procurarmos andar aqui à procura do fascismo puro, não encontramos em lado nenhum, porque o fascismo foi diferente em todos os países europeus. Na certeza de que no período entre as duas guerras, quase todos os países europeus eram fascistas. E não eram fascistas por causa de golpes militares ou o que quer que fosse. Eram fascistas por razões que até vários regimes fascistas chegaram democraticamente ao poder. Era o regime, enfim, com mais prestígio na Europa do período entre as duas guerras. Esta é a triste verdade. Não vale a pena iludir a realidade. Nosso país. A seguir à Revolução de 74, nós temos um partido comunista, que era um partido comunista que se distinguia dos demais, porque nessa altura na Europa já existia com grande força, ou ganhava força, no movimento comunista declinante. Convém lembrar que em França e na Itália os comunistas eram fortíssimos. Portanto, durante muito tempo se temeu que dois países muito importantes da Europa Ocidental pudessem descambar para o comunismo. Isto tem a ver com o enorme prestígio com que a resistência e os partisãs comunistas combateram o fascismo, e também com o enorme apagão da memória, com a aliança entre o fascismo e o comunismo até à invasão da União Soviética. Mas as coisas são como são. E na altura em que aparece, saído da clandestinidade, o Partido Comunista Português, nos anos 70, a maior parte do comunismo europeu, sobretudo em Itália, com o secretário-geral do Sr. Marquês de Berlinguer, secretário-geral do Partido Comunista Italiano, estava em voga o chamado eurocomunismo, que era já uma aceitação das regras democráticas e, sobretudo, a denúncia da ditadura do proletariado. O PC italiano não queria o proletariado. E também em Espanha, curiosamente, saído de uma circunstância histórica parecida com a nossa, o Partido Comunista de Santiago Carrilho também não era um partido comunista que andasse às ordens de Moscovo. Nós tínhamos aqui em Portugal um Partido Comunista que andava às ordens de Moscovo. Dizer isto hoje ainda levanta muitos cabelos na área do PCP, mas esta é que é. E só não anda agora porque Moscou acabou, porque o Partido Comunista manteve-se. E, portanto, por isso é que o Mário Soares dizia da altura, as pessoas diziam, não, Mário Soares era um grande defensor de entendimentos com o Partido Comunista. Isto não é verdade. O que o Mário Soares entendia é que era impossível entendimentos com um Partido Comunista comandado por Moscovo. Isto era o que o Mário Soares pensava. O Mário Soares achava que não havia problema nenhum em entendimentos com um Partido Comunista quando já não havia Moscovo. Não. O que não significa que ele tivesse alguma coisa a ver com o Partido Comunista, como toda a gente sabe, não tinha. O Kissinger, que passa por um fino analista, embora tenda a enganar-se, as análises são sempre estimulantes, dizia que não havia a menor possibilidade da democracia vingar em Portugal. Ao fim de 50 anos de ditadura fascista, direita, reacionária, era impossível travar a dinâmica do Partido Comunista. E o seu embaixador em Lisboa, o Sr. Carlucci, disse-lhe, não é nada disso, você está enganado, os socialistas vão ganhar. Os socialistas vão derrotar os comunistas. E o Carlucci dizia, os mencheviques vão derrotar os bolcheviques. E o Kerensky dizia, não, isto até pode ser positivo, porque nós vamos vacinar numa Europa onde há partidos comunistas com enorme força eleitoral, a Europa vai ficar-se vacinada com o comunismo em Portugal. E, portanto, Portugal vai ser a Cuba da Europa. Ora, o que é que aconteceu? Como toda a gente sabe, Carlucci tinha razão, a Kissinger não tinha. E é o único caso na história em que os socialistas derrotaram os comunistas. E é assim que nós vivemos num regime que foi largamente moldado pelo Partido Socialista, que é um regime que foi determinado fundamentalmente pela força política que encabeçou a resistência nacional. E quando eu digo a resistência nacional, foi uma resistência que não foi só dos socialistas, foi uma resistência que liderou a direita toda. Esta é que é a verdade. A direita
juntou-se à liderança carismática e corajosa de Mário Soares e de todo o socialismo e toda a social-democracia europeia que nos veio apoiar para derrotar o comunismo em Portugal. E foi assim que as coisas se passaram. Por isso é que hoje em dia tem imensa piada estas discussões sobre o 25 de novembro, porque o 25 de novembro é das realizações históricas mais importantes do Partido Socialista, porque quem liderou o 25 de novembro foi o Partido Socialista e o Grupo dos 9 do Movimento das Forças Armadas. Portanto, hoje, quando vejo umas figuras do Partido Socialista que têm uma espécie de dificuldade em reconhecer o significado histórico do 25 de novembro, que é o regresso ao espírito puro e original do 25 de abril, e a derrota definitiva do aventureirismo revolucionário, cuja fatura ainda hoje nós estamos largamente a pagar. Como é que é possível haver socialistas cuja incultura política e histórica não nos permite reconhecer que os campeões do 25 de novembro foi um grupo de corajosos à cabeça dos quais estava Mário Soares? Mas, enfim, a vida é o que é. Temos que aturar estas... As narrativas vão-se reconstruindo de acordo com as conveniências do momento, na verdade. Apareceu aqui uma narrativa que servia à conjuntura. Só que a história não tem nada a ver com a conjuntura, não é? A história não tem nada a ver com a conjuntura. E a história é esta. O PS é o grande partido do 25 de novembro. Gosto ou não. Eu gosto, como é evidente. A circunstância do nosso sistema político ter surgido nestas condições gerou uma série de disfunções. O PSD é o caso mais engraçado de todos, porque ninguém sabe verdadeiramente o que é o PSD, porque os outros tinham uma grande facilidade em filiar-se em grandes correntes do pensamento europeu das democracias europeias. O PSD verdadeiramente não se sabe o que é o PSD. Nós sabemos algumas coisas. Nós sabemos que Sá Carneiro sempre se disse social-democrata. Quando se perguntava a Sá Carneiro o que é que ele era, Sá Carneiro disse sempre: eu sou um social-democrata. E é muito importante avaliar as pessoas por aquilo que fazem. Mas também é muito importante avaliar as pessoas por aquilo que dizem sobre si próprias. Não podemos fingir, e as pessoas não se classificaram, não assumiram publicamente, não disseram: eu sou isto é o que eu sou, é daqui. As circunstâncias da vida política portuguesa, no pós-25 de Abril, empurraram não só o PSD para a direita, como também o próprio Sá Carneiro, de repente se viu convertido num líder da direita democrática. Sempre com estas contradições. Sá Carneiro via-se a si próprio como um social-democrata. Mas havia no PSD gente muito mais à esquerda, não é? Que sempre combateu Sá Carneiro e que deram origem à ASDI, não é? A Associação Social-Democrata Independente, que era mais de maioria do grupo parlamentar do PSD, que, em cisão com Sá Carneiro, sai do PSD, porque se consideravam mais sociais-democratas do que o PSD. E o que ninguém pode discutir, porque é uma evidência, é que socialmente o PSD representava o centro-direita em Portugal. Portanto, veja-se a grande confusão, porque sobre isto não podem existir quaisquer dúvidas. O CDS, um partido que nunca foi visto com bons olhos pela Igreja Católica, pela simples razão de que a Igreja não queria que aparecesse um partido democrata cristão, porque isso podia ser entendido como uma forma de levar a Igreja Católica a votos. A Igreja Católica não queria ir a votos e achava que o CDS, apresentando-se como partido da Igreja, podia correr o risco de submeter a Igreja Católica a votos, coisa que a Igreja nunca consentiu que se pudesse fazer. Nunca teve grande apoio da Igreja Católica. O apoio da Igreja Católica sempre foi dado ao PSD. Como diziam os padres na altura, nas suas homilias: votem no partido das setinhas que apontam para o céu. Esta é que é a verdade. Já estou aqui há muito tempo. Até o microfone já está zangado com a minha. Vou dar isto ao João. Bom, e então. Uma coisa que não há dúvida é que, a seguir ao 25 de Abril, só existiam duas entidades verdadeiramente em Portugal. Era o regime e a ANP, a antiga União Nacional, o partido, que era também uma tristeza num partido, o regime nem conseguia organizar um congresso da ANP, tão morta estava a ANP, mas pronto, havia uma ANP, mesmo residual, e o famoso o partido,
que era o Partido Comunista. Como é que percebeu-se logo assim, o 2 de Abril, qual é que era a única realidade partidária organizada. O PS, ninguém sabia o que era aquilo, a começar por Mário Soares. Mário Soares pede ao Vítor Cunha Rego para dar uma volta, porque quando o PS começa a enfrentar o PC, o PS começa a crescer, não é verdade? Porque um dos traços mais fortes da identidade do PS é o anticomunismo. É talvez o mais anticomunista de todos os partidos portugueses, não é verdade? E o PS e o Mário Soares, bem, o partido está uma coisa colossal e gigantesca, mas quem são estas pessoas? E então pede ao seu amigo Vítor Cunha Rego para dar uma volta pelo país, para dizer, para você veja lá que PS é este. E o Vítor Cunha Rego diz ao Mário Soares, bom, tirando lá um tipo no Porto, que eu agora não vou dizer, tudo o resto são tipos mais ou menos normais. Ou seja, não eram comunistas, nem radicais de esquerda, nem nada. Com medo que o Soares era que o PS se transformasse. E depois temos aquele primeiro congresso terrível, que é o Manuel Alegre, que salva o PS de ser roubado pela extrema-esquerda. Enfim, apropriado pela extrema-esquerda. Portanto, esta é a história do PS. O PSD herdou a estrutura da União Nacional. Esta é que é a pura verdade. As figuras locais, na província, nas capitais de distrito e tal. Quer dizer, a estrutura que havia da União Nacional passou direitinha para o PSD, o que vem acrescentar mais confusão ao sistema partidário português. Um partido que quer ser social-democrata, cujos eleitores estão à direita e que ainda por cima herda os hierarcas todos da União Nacional. E alguns foram para o CDS. E os do CDS, que têm imenso sentido de humor, já não sei quem é que era o líder do CDS, dizia isto, dizia, bem, nós ficámos com aquela parte pior da União Nacional. Seja como for, quer dizer, é assim que nasce, no meio do tumulto revolucionário, o nosso sistema partidário. E, portanto, o CDS, cada encarnação de liderança é um debate essencial. O que é que nós somos? Liberais, democratas cristãos, conservadores, é engraçado. E o próprio PSD também vive nesta indefinição. E tem toda a razão o João quando diz que Portugal nós somos um país especial, que é um país onde a direita não tem coragem de dizer que é a direita. Como se não existisse a direita democrática, europeia e moderna. Portugal tem... E mais, Sérgio, o PS e o CDS, como sabes muito bem, fazem parte no Parlamento Europeu dessa direita democrática e moderna, fazem parte do PPE. Pois, por exemplo, portanto, eles têm uma identidade na Europa e têm outra em Portugal. Sim, mas é curioso, porque o PPS só pode ser entendido como uma coisa mais ou menos moderna desde que saíram de lá os conservadores ingleses. Não é que estão parados ainda no tempo do Marquês de Salisbury. Mas e o centro? Onde é que ficou o centro no meio desta história toda? O que é a ideologia de centro? Porque é que há uma tendência de convergência. O centro é a sobreposição eleitoral que existe entre o PS e o PSD. Por exemplo, o professor Freitas do Amaral decidiu, a dada altura, achou que havia ali um grande filão. E nos anos 80 reapareceu, depois da sua mal-sucedida candidatura presidencial, explicando que o CDS está rigorosamente ao centro. Levou aos 4 deputados ao grupo parlamentar do TAC. Portanto, o único centro que existe, tirando em fantasias e delírios, é a superposição antiga e respeitável entre uma parte do Partido Socialista e uma parte do PSD. Sim, eleitores hoje menos em dia ideológicos. A configuração política alterou-se, não é? E há novas forças políticas. Mas, quer dizer, o Sérgio disse imensa coisa que eu concordo, mas havia duas outras coisas que eu queria falar. Independentemente, e já falo do centro, independentemente da história do fascismo, que agora não interessa, nem eu quero, nem me interessa estar a falar de Estado Novo, nem sequer defender o Estado Novo. Longe de mim, tal coisa, que eu sou muito crítico do Estado Novo e do Salazar, acho que aquilo tudo era uma coisa meio sinistra. Mas independentemente disso, quer dizer, a maneira como eu olho para a política, e o Sérgio também falou disso, eu falei disso, esta continuidade no discurso político em Portugal entre Estado Novo e direita, pós 25 de Abril, sobretudo usado pela esquerda para atacar a direita, eu tenho um grande problema com isso, porque a maneira como eu olho para a política é do seguinte modo. Primeiro há uma divisão, se quiserem, entre regimes autoritários e regimes democráticos, que é a grande divisão ideológica. É a democracia liberal, a democracia onde há liberdade, e os regimes autoritários. E dentro dos regimes democráticos é que eu faço a distinção entre esquerda e direita. Portanto, em bom rigor, os regimes autoritários escapam um pouco à divisão esquerda-direita. Esquerda-direita é uma divisão de democracias liberais. Então o Salazar era um tipo de centro? Não, o Salazar... Não é isso que eu digo. Mas, por exemplo, o Salazar é muito curioso. O Salazar nunca se definiu como uma pessoa de direita.
O Salazar não se defende... Ou seja, há bocado disseste que temos que dar importância às palavras que as pessoas dizem. O Salazar não se definia como uma pessoa de direita. Aliás, o Veiga Simão, que foi ministro do PS, não foi ministro do PSD, também houve alguns que foram para o PS, um dia disse: nós no Estado Novo já éramos todos de esquerda, só não éramos democratas. Em termos económicos, muitas políticas do Estado Novo estavam muito mais próximas de políticas económicas da esquerda do que, pelo menos, de uma direita mais liberal e mais conservadora. Mas agora, quer dizer, estar a falar do Estado Novo é estar a perder tempo, já lá vai. Não. O Estado Novo dispensa. Ainda em relação às setas e aos padres, também havia padres que diziam, no fim da missa, ao domingo de manhã, e no dia das eleições marcavam sempre a missa, isto é no Norte, para as 8 da manhã, as urnas abriam às 9, para toda a gente ir à missa antes de votar, e depois, quando acabava a missa, diziam: agora ide em paz e votai como deve ser. E as pessoas percebiam onde é que era esse voto. Como deve ser, CDS, como deve ser. Portanto, não era só as setas. É verdade que também diziam: não votem naquele partido do punho fechado, porque esse não vos dá nada, só vos tira. Tinha uma certa razão. João, agora vamos aterrar em 2022. O centro e no plano atual. E esse é o ponto. Já passou tanto tempo do 25 de Abril e do Estado Novo, porque é que nós estamos a viver com esta maldição sobre a direita em Portugal e não há coragem de assumir que ser de direita é como ser de esquerda, faz parte. Um sistema democrático tem duas partes, a esquerda e a direita. E isto leva-me à questão do centro. Eu discordo absolutamente que um partido se diga que é do centro. Um partido dizer que é do centro é o primeiro ato de cobardia de um partido político. Quer dizer que não é nada, não tem coragem de se assumir. Não tem coragem de dizer se é de direita ou de esquerda. Digam. Pode ser menos à direita do que outros partidos de direita, mas, por exemplo, em Portugal, qualquer partido à direita do PS é um partido de direita. Não é de centro. O centro não existe. O que é o... Embora os líderes políticos utilizem a expressão centro. O que é o centro? O centro, na minha opinião, refere-se a um conjunto de eleitores para os quais a ideologia não é verdadeiramente relevante. São eleitores muito pragmáticos, moderados, que tanto votam no PS como no PSD. Mas esses eleitores não têm problema nenhum em votar num partido de direita, de centro-direita. Tanto votam no PS, que se afirma de esquerda, como votarão no PSD se afirmar de direita. Não deixam de votar no PSD se o PSD de repente disser que é de direita. Aliás, o que é muito importante para uma pessoa de direita é existirem líderes políticos que consigam explicar aos cidadãos porque é que as políticas de direita fazem sentido para Portugal e são as políticas mais corretas para Portugal. Não é para tentar o voto dos indecisos, ou do eleitorado flutuante, como eu prefiro chamar, dizerem que são de centro. Ser de centro não é nada. Ser de centro é quase como... É a mesma coisa que aquelas pessoas dizem que gostam muito de futebol, mas não têm clube. O que é isso? Gostar de futebol e não ter clube? É absolutamente ridículo. Pode, força. Eu a seguir vou-vos pedir para introduzir os novos atores políticos e se está na altura ou não de acrescentar um eixo, porque esta dicotomia acaba por ser um bocadinho reduzida na nossa vida política atual, porque há mais. Há a questão do progressismo, o que é moderno, o conservadorismo, que acaba por manter, pelo menos a questão está muito associada ainda às elites e às classes políticas, às classes sociais e à tradição. E esse eixo também começa a ser cada vez mais predominante e gostava de saber a vossa opinião sobre isso, se não é redutor insistirmos na direita e na esquerda. Bem, eu aí concordo com o João. Eu acho que não é redutor, porque existem grandes referenciais ético-afetivos e filosóficos. Por exemplo, eu sou um homem de esquerda. Eu tenho um orgulho inexprimível por séculos de luta pelos desgraçados, pelos vulneráveis. O microfone não é de esquerda, Sérgio. Este microfone não está a colaborar, não. Eu tenho orgulho na história da esquerda, nos movimentos de trabalhadores, nas lutas sociais, para se levantarem da indigência, da miséria, da exploração. É exploração que se diz, não há outro nome, chama-se exploração. Foi o que aconteceu quando nós hoje sabemos que os operários ingleses do século XIX eram fisicamente mais pequenos do que os homens da Idade Média. Comparam-se as ossadas. As condições de vida eram tão abjetas durante o período do liberalismo selvagem
que a própria população diminuiu. Não foi também em termos numéricos, foi as pessoas fisicamente ficaram mais pequenas. Um fenómeno tão brutal que faz lembrar a queda do Império Romano, onde também se diz que as vacas ficaram mais pequenas do que durante o Império Romano. De tal maneira foi um empobrecimento da sociedade, da economia e tudo. Portanto, quer dizer, eu tenho esse orgulho. Eu gosto de pensar que atrás de mim estão gerações de homens, muitos dos quais de origens humilíssimas, que lutaram por organizar os seus partidos, para, por exemplo, no caso do liberalismo inglês, criar um sistema liberal, democrático, mas onde só eram eleitas as notabilidades, as figuras, enfim, destacadas, geralmente a gentry, a aristocracia, fossem eles whigs ou conservadores, a lenta luta da constituição dos sindicatos, a luta pela constituição do Partido Trabalhista, a luta por dar voz aos trabalhadores, a luta pela construção dos partidos sociais-democratas, convém esclarecer que esta direita esplendorosa de que falava aqui o nosso amigo João chama social-democrata, portanto está pendurada no prestígio das lutas dos trabalhadores ao longo de 200 anos, e se não quer, se está nas tintas para os trabalhadores e para o seu legado, então que arranja um nome novo e para de enganar as pessoas. Então, quer dizer, eu tenho orgulho nisso, por isso é que eu sou de esquerda, é o meu imaginário ético-afetivo, não é verdade? Agora, esse imaginário não me faz defender políticas que eu considero que são prejudiciais à sociedade no seu conjunto e, muito fundamentalmente, aos trabalhadores, às classes médias. Quando vejo que os partidos socialistas estão a seguir um caminho, que é aquele no qual eu não me reconheço, não acho que seja um caminho de progresso, um caminho de desenvolvimento e de prosperidade, porque não basta ser socialista e dizer eu sou socialista, como se eu estivesse tocado de uma essência. Não, eu sou um socialista português. Ou seja, o que é que um socialista português faz? Olha para Portugal e, diante daquilo que vê, tem que perceber o que é que importa ser feito. Não é? E quando alguns insistem em refrões que não têm sentido, não têm significado, são como realejos, basta dar a corda e vem aquilo. Há imensas figuras na esquerda que parecem realejos, aquilo basta dar a coisa e tal, e lá vem no país mais pobre da Europa, sempre a mesma conversa sobre não sei o quê e tal. Quer dizer, um imobilismo total, uma espécie de amor à inércia. Nós percebemos que temos um problema. Nós temos uma sociedade, temos uma classe média, nós vemos uma sociedade de remediados. E como gostamos de imitar os outros, chamamos-lhe pomposamente classe média. Nós chamamos classe média aos nossos remediados, não é verdade? E, portanto, aqueles que estão um bocadinho mais desafogados, pouco, passam a ser ricos, porque os nossos ricos não têm expressão estatística, não é verdade? E aqueles que são verdadeiramente ricos têm uma coisa em comum com os ricos dos outros países, é que o pagamento de impostos para eles é voluntário, pagam o que querem, não é verdade? Portanto, para o sistema funcionar, nós vivemos a esfacelar a classe média. Uma pessoa que olhe para este país, seja socialista ou não seja socialista, e que tenha como meta aproximarmos do grau de prosperidade de outros países, não é? Boa parte dos quais liderados há décadas por governos socialistas e sociais-democratas, tem que ter uma perspectiva que vá além da regurgitação do realejo, não é? Sempre com a mesma conversa, E também isso também acrescenta complexidade à vida política. Aqueles que estão prisioneiros de uma retórica, não é? E que se dirigem a um país que é um dos países mais pobres da Europa, imaginando cujo único tópico é a redistribuição da riqueza que não somos capazes de produzir. A única coisa que querem discutir é como é que vamos redistribuir aquilo que não temos. Pronto, é um tópico interessante, também gosto. Eu também tenho imensos debates que não interessam a ninguém, mas às vezes dão prazer. Mas quando pensamos no futuro e às vezes pensamos, bem, a nossa geração já não vamos a tempo que a nossa vida mude substancialmente. Mas se calhar a dos nossos filhos pode ser um bocadinho diferente. Se calhar ainda vamos a tempo de dar qualquer coisa que ainda se repercuta sobre a geração deles. E aí, todas as pessoas com uma certa integridade, venham elas dizer... Eu invoco o Willy Brandt, quando chega lá o deslocado do hotel, e diz que quer acabar com os ricos, e ele diz, eu não quero acabar com os ricos, eu quero acabar com os pobres. Não é? Mas nem o Soares, que era amigo eu disse Willy Brandt, que disparate, o Olof Palme, nem o Soares nunca teve na secretária fotografias do Olof Palme, nem fotografias do Willy Brandt, que era como se fossem irmãos ideológicos e políticos dele, na verdade. Como o Dr. Salazar tinha uma fotografia de Mussolini na sua secretária, toda a gente sabe isso. Mas quer dizer, é verdade é que as coisas são assim. As coisas... não era fascista ou Mussolini? Ok, vá lá. Já é um compromisso, já podemos... É um ponto de partida. Bom, e portanto, quer dizer, se vocês sabem que uma vez, a própria Internacional Socialista, coisa, uma organização anedótica e caricata, que não serve para nada, mas antigamente era muito importante na Europa.
E a dada altura houve uma reunião. Isto é uma pequena historiazinha. André é generosa e paciente. E eu vou contar esta. E então chega lá o Soares, estava lá o Mitterrand, o Willy Brandt, o Olof Palme, o Bruno Kreisky, o González, toda a gente. Na altura o socialismo verdadeiramente no mundo, da Guerra Fria, o socialismo na Europa contava para uma coisa. E o Neil Kinnock, líder do Partido Trabalhista Inglês, diz: se nós vencermos as eleições à Sra. Thatcher, vamos retirar de solo inglês os mísseis de alcance intermédio, que eram os famosos Pershing II, eram os mísseis que os americanos estavam a montar ao abrigo da NATO, que eram os mísseis mais importantes, porque eram os mísseis que podiam atingir a União Soviética num intervalo de tempo mínimo. Todos os países de leste estavam cheios de mísseis de médio alcance, virados para as capitais europeias. E o Soares virou-se para ele e disse-lhe: se é assim, só me resta desejar que a Sra. Thatcher vença as eleições. E venceu. E venceu não foi por causa disso, foi por causa das palhaçadas que andou a fazer nas Malvinas. Mas não foi só. Não, está bem. Então não foi só. Vamos falar da história inglesa, podemos falar, estamos à vontade dos dois. O Brandt cortou relações com Mário Soares. O Brandt era o grande artífice da chamada Ostpolitik, a política de abertura ao leste, não é? E era a favor da desdramatização da política com o leste. E o Soares dizia-lhes: vocês são todos assim porque não tiveram que enfrentar os comunistas como nós tivemos em Portugal, não é verdade? E o Mitterrand, grande aliado e muito próximo do Mário Soares, tinha uma afirmação também muito boa. Ele dizia assim: eu só vejo pacifistas no Ocidente e mísseis a leste, não é? Portanto, quer dizer, o socialismo sempre foi uma realidade muito diversa, não é? Hoje em dia está-se, nos últimos anos, estou a ver aqui muita gente, que já é da minha geração e mais velhos, sabem perfeitamente que nós vivemos os últimos 6 anos, em muitos aspectos, foram uma fantasia sobre uma espécie de irmandade de esquerda, uma fraternidade entre o PS e o PCP. Isto nunca existiu, não tem nada, não tem qualquer correspondência com a verdade, com a realidade. Certo, Sérgio, mas é esse ponto que nós chegamos, não é? Estamos na realidade que não podemos negar. Temos, de facto, continuam a ser os dois grandes partidos que fazem essa divisão PS-PSD. Surgiram, felizmente, novas forças políticas, tanto à esquerda como à direita, como ao centro, como quiserem chamar. E o que é facto é que nós temos uma democracia que é reconhecido, já foi publicado, que está em enfraquecimento, e temos mais de 50% da abstenção. O que significa que, sendo a democracia, como tu disseste no sábado, que eu ouvi-te na CNN, que é um modelo imperfeito, não é? Porque é o modelo do homem comum, parece que estamos numa fase em que o homem comum não quer participar nela. E porquê? Será que é por causa dessa aproximação e essa ambiguidade do que é direita, o que é esquerda, e ele está a perder essa referência, já não se posiciona e já não quer saber, porque interessa-lhe muito mais a parte mais material, e gostava também de introduzir então o tema das causas, por oposição aos valores. E temos a juventude, onde realmente também gostaria de saber a vossa opinião, porque é que a juventude não se sente e não se reconhece no palco político que tem à sua frente, e porque é que também não colabora e não participa e não se não se associa em termos de associativismo, que é isso que eu queria dizer, para contribuir, nem que seja através de exemplos, como temos agora aqui a Cidadania 21, e que estamos todos a participar, estamos todos a fazer o nosso papel de interesse, e a seguir também vocês vão participar, que eu já vos passo a palavra, e, portanto, de que nos serviu essa história encantadora, e que nós todos muito nos orgulhamos, que chegamos à democracia constitucional, mas que aparentemente não está a funcionar, e nós estamos numa decadência económica, que quer queiram, quer não, é o primeiro grande limitador da liberdade individual. É a dependência económica de terceiros, sim, isso para não falar na Europa. Sim. Bom, essa coisa da dependência económica é um belo tópico, mas já dava outro debate. Nós vivemos numa série de ideias feitas, não é verdade? Vivemos instalados em ideias feitas que são muito tranquilizadoras. E uma delas é que a maioria das pessoas são democratas. Isto é uma ideia que, do meu ponto de vista, não tem qualquer fundamento. A maior parte das pessoas são indiferentes à questão do regime. Há muitas pessoas que não têm qualquer ligação. Eu acho que a cultura democrática, o amor, eu gosto mais de dizer assim, o amor à liberdade,
É uma coisa que se ensina e que se transmite. Não é natural nas pessoas. Não acho que seja natural. E, portanto, nós vamos sempre lidar com pessoas que não têm, naturalmente, esse amor à liberdade, esse amor à democracia. As pessoas não votam porquê? Porque os partidos não servem. Então façam outros. Mas o que é que querem? A democracia querem o quê? Queremos um Ministério da Criação de Partidos Perfeitos. Isso não existe. Então qual é a solução miraculosa? Vamos lançar os braços em direção ao divino, à espera de uma intervenção salvífica? A democracia é o regime das pessoas como nós. A democracia é o regime das pessoas comuns. Não há desculpa para não participar. Eu vou introduzir o tema academia, porque eu sei que tu gostas muito. E o que é que a academia tem a ver com isto? É isso? O que é que a academia tem a ver com falta, isto? Só falta formarmos políticos na academia. Isso era a desgraça derradeira final. Sérgio, a academia depende muito também do regime instituído. Nós somos um país que, nós agora não somos pobres, mas antigamente éramos paupérrimos. E nós adoramos, temos um respeito pela academia, quase uma coisa reverencial. Quer dizer, agora transferimos um estado de prostração antiga que tínhamos diante do sagrado, do misterioso, e agora transferimos para a academia. Quando mal aparece um palerma que seja professor doutor, ficamos logo num estado de grande prostração, à espera que algumas pérolas possam ser, enfim, ejaculadas da entidade. Isto faz parte do nosso atraso, de uma certa saloice, não é? De uma certa saloice. Antigamente só respeitávamos os padres, os polícias e os professores doutores. Os padres já ninguém respeita, os polícias cada vez menos. Ficaram os professores doutores. Também se respeitam cada vez menos, graças a Deus. Há aqui tantos temas. Eu não quero falar muito da juventude, não faço uma ideia. Quer dizer, eu tenho 3 filhos, vão votar os 3. Portanto, não sei se a juventude tem interesse na política ou não, mas vão votar os 3. E como é que foi feita, o que é que contribuiu para a formação da consciência política dos teus filhos? A família, quer dizer, é uma família onde há discussão política e interessam-se pelo país, interessam-se pelo futuro deles e, portanto, acham que é importante votar. Também não sei, Sérgio, se a maioria das pessoas é democrata, se não é, quer dizer, se dá muita importância. Eu acho que as pessoas dão muita importância ao bem-estar económico, quer dizer, concordo que não há uma valorização da liberdade por muita gente, sobretudo em Portugal, que aliás é das coisas que mais me custa. Agora, o Sérgio falou, eu percebo este orgulho da história da esquerda em alguns países, mas também há outra história da esquerda que ele não falou. E de certo modo, sobretudo no século XX, a esquerda radicalizou-se muito. Ou parte da esquerda, não os partidos socialistas e os líderes que ele falou. Mas há uma esquerda que se radicalizou muito na Europa. E mesmo após o fim da Guerra Fria, nós assistimos a essa radicalização da esquerda. E falando de Portugal, a verdade é que, Sérgio, eu compreendo perfeitamente que os últimos 6 anos foram uma fantasia, de certo modo. Mas existiram. E a verdade é que levaram a uma radicalização do PS. Eu não sei como é que vai ficar o PS depois de António Costa sair do PS. Sou muito sincero, não sei. Deves saber melhor que eu. Mas eu não sei, quer dizer, e visto de fora, não estou muito tranquilo em relação ao futuro do PS. Porque eu acho que é muito importante haver um partido de centro-esquerda moderado forte. Eu não sei como é que vai ficar o PS depois de António Costa sair. E o PS, de certo modo, radicalizou-se quando fez a geringonça e liderou a geringonça e deu a cara por 2 partidos que continuam a ser radicais. No fundo, António Costa tentou servir uma espécie de notário da moderação do PCP e do Bloco perante os portugueses. Deu a cara, como ele aliás disse ontem no debate com Catarina Martins, deu a cara aos portugueses pela moderação desses partidos e esses partidos não se moderaram. Essa é que é a realidade. Agora, não sei quais serão as consequências para o PS. Eu acho que, por vezes, nós costumamos dizer que as pessoas têm 2 tipos de problemas. Aqueles problemas sobre os quais falam durante o dia e os problemas sobre os quais não falam, mas não os deixam dormir bem durante a noite. E eu desconfio que, às vezes, António Costa é capaz de perder algumas horas de sono a pensar verdadeiramente se a decisão que ele tomou em 2015 irá deixar consequências negativas para o PS no futuro. Ele pode ter criado um monstro, e às vezes eu julgo que ele pensa nisso, que deixe de controlar. E se calhar não falta muito tempo a vermos se isso é verdade ou não. Eu espero que no PS ainda haja uma força moderadora que consiga derrotar tendências mais radicais, mas que há neste momento tendências radicais no PS, como não existiam há muitos anos, talvez desde aquele momento em que Manuel Alegre
derrotou a extrema-esquerda, Manuel Serra. Neste momento, há forças muito radicais no PS. E, de certo modo, a direita, em Portugal, mas também em muitos países europeus, a direita moderou-se durante o século XX precisamente por causa daquele peso do fascismo da primeira metade do século XX que obrigou a direita a moderar-se e a afastar-se e a querer convencer os eleitores que não tinha nada a ver com os movimentos fascistas. De certo modo, isso é uma boa evolução. Eu costumo dizer, ao contrário do que muitas pessoas dizem, a direita em Portugal tem sido um exemplo de moderação até aparecer o Chega. Mas o Chega, e aqui eu vou falar já dos novos movimentos, que em Portugal, à esquerda não há novos movimentos. O PAN. Há o PAN, mas o PAN também é outro que não sabe se é de esquerda ou de direita. Sim, o LIVRE já existe há não sei quanto tempo. Aliás, Rui Tavares já foi do Bloco de Esquerda. Sim, renasceu, mas quer dizer, o LIVRE, quer dizer, é difícil, depois do que tem acontecido nos últimos anos, levar o LIVRE a sério. Quer dizer, há verdadeiramente... O Bloco de Esquerda apareceu nos anos 90. Há verdadeiramente dois partidos, não são grandes, são pequenos, mas há dois partidos que apareceram nos últimos 10 anos, na última década até menos, que estão a ter um impacto em Portugal e são ambos à direita. A Iniciativa Liberal e o Chega. Eu espero que as pessoas da Iniciativa Liberal que estão aqui não levem mal a dizer que a Iniciativa Liberal é de direita. Eu já digo porque é que acho que a Iniciativa Liberal, ou porque é que o liberalismo é de direita na Europa. Aliás, posso começar por aí. O liberalismo é... Sim, claro. O liberalismo é de direita na Europa, como eu disse há pouco, nas definições esquerda-direita, são definições relativas, em que temos que nos definir perante outros. Se é óbvio que a Iniciativa Liberal está à esquerda do CDS e do Chega, é óbvio, mas está à direita do PS. E neste momento, e está à direita do PSD, em muitas coisas. Como se viu, aliás, no debate entre Coutinho Figueiredo e Rui Rio. E neste momento, nós temos que nos lembrar de uma coisa. A partir de meados do século XIX, o liberalismo, os liberais e os conservadores foram aliados naturais quando queriam combater as correntes jacobinas que cresceram na Europa após a Revolução Francesa. E como essas correntes deram origem a muitos movimentos socialistas. Portanto, se aceitarmos, e eu aceito, como também disse o Sérgio, que o PS ocupa o lugar central do nosso regime político, o PS é, de certo modo, o pai fundador do nosso regime político. Não sei se é uma coisa muito boa, visto a situação do nosso país economicamente, passado tantos anos após o 25 de Abril, e tanto dinheiro que chegou da Europa. Aliás, de certo modo, é a Europa que paga os fracassos do socialismo em Portugal. Não vale a pena ter qualquer dúvida sobre isso. A Europa, através dos fundos e através das políticas monetárias do BCE, agora nos últimos anos. Portanto, em relação ao PS, em relação ao socialismo, a Iniciativa Liberal é um partido de direita. É óbvio que não está à direita como Chega, mas é um partido de direita. E é um partido que quer fazer reformas que levarão a economia do nosso país mais para a direita. Se aceitarmos, se quiserem, uma distinção entre um pensamento económico de direita e um pensamento económico de esquerda, é que o pensamento económico de direita sublinha muito mais a importância da iniciativa privada, a importância das políticas de mercado, ou do mercado, do que a esquerda, embora uma esquerda moderada também, obviamente, que aceita a iniciativa privada e Posso aceita começar a sabotar-te ou ainda não? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não, porque ainda vou falar de Chega, portanto, guarda a sabotagem toda para o fim. Não, vou. Vou porque também é o novo, quer dizer, eu estou a responder às perguntas da moderadora. O Chega. Eu acho que no Chega é importante... quer dizer, há dois pontos em relação ao Chega. Um ponto é, obviamente, que o Chega está a ser usado pela esquerda, como disse há pouco, por um lado para moderar o Partido Comunista e o Bloco, e obviamente que por vezes o líder do Chega põe-se a jeito, e acho que é um mau serviço que ele presta à direita, porque está a penalizar toda a direita, mas isso deve ser combatido também pela direita. Nós não podemos permitir que o Chega possa branquear o radicalismo do PCP e do Bloco de Esquerda. Mas António Costa também mostrou que é possível ter um entendimento parlamentar com partidos radicais sem deixar que as políticas mais radicais desses partidos influenciem a governação de um governo minoritário de um partido moderado.
Mas há outro ponto que eu julgo que é o mais importante em relação à Chega. Eu não estou muito preocupado, para mim o ponto relevante não é o Ventura. Ainda vamos ver a votação que ele vai ter. Eu acho que ele não vai ter uma votação tão grande como ele julga. Deve ter à volta de 6, 7%, duvido que tenha mais. Mas, de qualquer modo, é uma votação que tem alguma expressão. E o ponto é, estas pessoas todas que votam no Chega não são seguramente racistas, fascistas e radicais. O ponto é, há uma grande insatisfação em Portugal com o rumo que a política tomou em Portugal. Há insatisfação. E é preciso perceber as causas dessa insatisfação. Não é só apenas dizer que há muitas pessoas que são democratas e resolvem não ir votar. Há uma insatisfação em Portugal. Há claramente, quer dizer, houve uma degradação da democracia em Portugal. Uma degradação da democracia, quer dizer, quando uma pessoa vê, Sérgio, eu lamento muito, mas foi com o teu partido. Quer dizer, um governo como o Sócrates, com maioria absoluta, o comportamento que o Sócrates teve em muitas coisas, a tentar influenciar ou pôr em causa a independência da justiça. Quando é que vem a minha vez? Já vai. Por tentar usar empresas onde o Estado tem golden share para comprar grupos de imprensa, de comunicação social. Isto é uma degradação da democracia. O próprio António Costa, quer dizer, nós não podemos dizer em 2015 que as eleições são para maiorias parlamentares, não é? Porque se perdeu as eleições, e depois dizer em 2022 que as eleições é entre candidatos a primeiro-ministro. Estas coisas as pessoas ouvem, as pessoas percebem que há aqui uma incoerência e que, sobretudo, há um discurso que está absolutamente subordinado à conquista e à manutenção do poder. E eu acho que em democracia deve-se lutar pelo poder, obviamente, é a essência da política, mas dentro de certas regras. E não é usar qualquer discurso para chegar ao poder. Estás a entrar numa parte em que eu concordo. Posso responder à parte em que eu não concordo? À vontade, já podes responder. Mas não vais fazer uma digressão da história, não é? Não, mas é que a história é muito importante. Nós sem a história é como se fôssemos cegos. É que era um debate entre invisuais. A história faz muita falta. Então só falamos do Passos e do Sócrates, e acho que é pouco. O país tem 900 anos. Eu não falei da palavra Passos, eu falei não, cada um puxa a brasa à sua sardinha. O que tu dizias há pouco é absolutamente verdade. Não é possível em 2022 sustentar que a questão é realmente a escolha do Primeiro-Ministro e em 2015 sustentar rigorosamente o contrário, dizer que a escolha do Primeiro-Ministro não interessa para nada, porque isto é uma inconsistência, na verdade é uma inconsistência. E eu começo já por dizer isto, que é para arrumar a parte em que estou de acordo contigo. Mas que degrada a democracia, a qualidade eu ouvir a direita a gemer pela democracia, depois de levar com ela 50 anos, também não estou ainda preparado para isto, dá mais um tempo. Eu sou da direita democrática e é esse ponto que me custa, é que a direita é absolutamente democrática. Digo mais, neste momento a direita... Sim, mas tu também dizes que o Salazar não era de esquerda, nem de direita, não era de centro. Não, eu só disse... São teses vanguardistas que merecem ser publicadas. Mas agora deixa-me lá dizer... Um dia poderei publicar. Eu só citei o Veiga Simão, que foi o vosso ministro e foi ministro de Salazar, e a dizer... o Marcelo Caetano. O Salazar, toda a gente sabe que o PS é um rebento do fascismo. Não, a gente percebe isso, não é? Pronto, ok, então vamos lá fazer uma conversa séria. República. Pois claro que tem. Vamos avançar, senhores. Pois eu agora aqui já não sei o que é dizer, estou todo baralhado com Já não te lembras do que é que não concordavas com o João Alves Fico aqui todo sabotado. E portanto eu queria aqui um fair play na discussão. O João acho que referiu na questão, aquilo que tu não concordaste há pouco foi a degradação da democracia, que estavas a dizer que não estavas a concordar. O Soares tinha uma expressão muito engraçada. O Soares dizia assim, nós herdamos, eu farto-me de rir com estas coisas, agora ultimamente está na moda sustentar que nós, durante o fascismo, bem, é verdade que era um bocado chato, éramos presos, por exemplo, os liberais também seriam presos, não é? A não ser que fossem de uma família, se fossem filhos de família, talvez se afasem. Também eram presos, como os socialistas, levavam pancada na PIDE, e depois de repente ia lá um médico, vê se ele ainda aguentava mais pancada, e o médico dizia, bem, não, este aqui não pode levar mais pancada, aquele não ainda pode levar, e era espancado, isto era o espelho. Porquê é que o país é tão distorcido em termos políticos? O país é distorcido porque não se esqueceu. O país não se esqueceu das cargas de pancada nas faculdades, não se esqueceu das cargas de pancada em Caxias, no Aljube, em Peniche. O país não se esqueceu. O país não se esqueceu do que Tarrafal é azar. O país não se esqueceu. Não gostou. Temos tios, temos avós que levaram pancada. Não gostámos. Pronto.
Ok. Eu gosto Era de só para arrumar. fascista, Era só para. Não, o nome disto é fascista. Isto foi o fascismo. O nome disto é fascismo, não é? Quando aparece um polícia que espanca uma pessoa, ou quando uma pessoa está presa sem culpa formada, durante anos na prisão, sem acusação, chama-se fascismo. O nome disto é fascismo. Não, é um regime autoritário. A não ser que tenha... Não. É um regime autoritário antidemocrático. Aqui estamos, é uma ditadura. Estamos a entrar. Não era fascismo. Então o que é que lhe faltava? Era uma suástica na testa? Bom, já que Oh, vamos... meu Deus. Não, Bom, não, não. então deixa-me que eu estou a falar eu e não tu. Eu depois falo. Ok, Eu depois pronto, então. explico porque é que não era Ok, fascista. pronto. Então, tu queres explicar que a ditadura salazarista não era fascista? Vamos falar sobre o tema desta noite. Já que é os entramos na tarde, políticos já estamos a levantar 2022. voo, já estamos na estratosfera. Quer dizer, a ditadura, então era o quê? Era marxista-leninista? Ou era uma ditadura tipo novo, inventada em Portugal? Era uma coisa tipo Pinochet da América Latina? Ou era uma coisa nunca vista, sem paralelo na humanidade e na história? Ok, deixemos isso. Queres a resposta? Não, eu quero no teu tempo. Depois falam sobre isso ao jantar. E o Salazar, não é que desculpa lá, é que assim, quando nós olhamos para o nosso país, aqui, o João diz assim, mas porquê que neste país não há um partido de centro-direita com pontos de vista conservadores de centro-direita? Eu partilho a sua perplexidade, não é? E é preciso perceber porque é que esse partido não existe. Porque os setores sociais que geralmente apoiam partidos democráticos de centro-direita, durante décadas, foram filhos queridos do fascismo e da ditadura. É por isso. Esta é a razão. E, portanto, agora dir-me-ás, será que 50 anos não chegam? Eu acho que chegam. Mas é necessário tentar compreender as razões pelas quais existe em Portugal uma dificuldade de alguém afirmar-se de direita. Foram pessoas que estiveram caladas durante 50 anos debaixo da ditadura. Quem é que na direita se levantou contra a ditadura? Se calhar foi o Sá Carneiro, não que era direita alguma vez. Bom, vamos lá ver. Bom, agora vamos lá então, vamos agora ao liberalismo. Mas, ó Sérgio, Não, a liberalismo. maioria dos Tu vieste aqui, vieste falar mas sobre só o liberalismo. Coisa, Não a é maioria nada, agora dos é a minha eleitores vez. em Portugal... A democracia João. está degradada, ele não me deixa falar. João, Não viveu no Estado, não. pronto, agora já passamos Bom, a fase do Estado o Novo, Soares- deixa só o Soares dizia concluir uma coisa. É sempre o Sérgio sobre o liberalismo. É sempre um sucesso para uma pessoa trazer um antifascista de um socialista. Mas como é que eu sou antifascista? Eu tinha um O ano tema quando não é aquilo caiu. fascismo. Sérgio, por favor, fala lá um pouco então da tua visão de liberalismo, até porque eu Primeiro dizer que considero o que és um currículo grande liberal. antifascista é modesto, porque eu tinha um ano quando a ditadura caiu. Pronto, é só para dizer isto, que eu não sou daqueles que andam para dizer eu sou um antifascista de Abreu. Nunca disse isto. Não. Alguns são ainda cheiram na década de 80. Naquele ano... Ô, João, para. E voltemos então à questão sacramental. O Soares dizia, isto é um milagre fazermos uma democracia num país onde há tão poucos democratas. Esta é uma das fases mais extraordinárias do Soares. É um milagre, uma democracia, num país onde há tão poucos democratas. Portugal tinha os indicadores. Nós agora gostamos de nos comparar, e bem. Por exemplo, a Iniciativa Liberal faz isso, e não só, e outros partidos fazem, e têm toda a razão. Comparar os indicadores de Portugal com os indicadores dos países com os quais nós devemos ser comparados. Antes do 25 de Abril, nós já estávamos atrás dos países de leste todos. As economias comunistas, os países que faziam parte do Comecon, aquelas caricaturas económicas, que eram os países da Europa de Leste, tinham indicadores sociais acima de Portugal, antes do 25 de Abril. Depois dos anos gloriosos, e agora muito insensados e celebrados, do crescimento dos anos 50 e 60. Continuávamos a ser um atraso de vida. E o que Soares dizia, como é que é possível que um país, com estes indicadores, aceitar um regime democrático, não estar radicalizado, não acreditar naquelas ilusões e mentiras do comunismo? Como é que é possível esta gente estar aqui pela liberdade, toda em fila, para votar 90 e tal %, para querer viver como os países da Europa Ocidental? Isto é um milagre. Agora, dizer que os liberais são de direita. Os liberais portugueses saberão o que são. Eu acho que o que é normal é que no Partido Liberal existam liberais mais à esquerda, liberais mais à direita, porque todos os partidos somos assim, pois nós não somos, não é o Partido Comunista, somos todos diferentes uns dos outros, não é verdade? Pronto. Agora, historicamente, vou-vos contar uma história que vai achar uma maravilha. O grande ídolo político do Churchill era o Lloyd George, não é verdade? Que foi o líder dos liberais e não dos conservadores, com o qual o Churchill trabalhou durante a Primeira Guerra e tal, e que foi um homem responsável por alguma da mais avançada legislação social em Inglaterra. Os liberais eram francamente um partido progressista. Eram a esquerda, até para ser o Labour, eram eles a esquerda, não é verdade? Embora fossem também um partido oligárquico das elites sociais e tal. Só quando chega o Labour ao poder é que começam a aparecer, começa, por exemplo, a pôr-se o problema de pagar salários aos políticos, não é?
porque os políticos eleitos pelos Tories e pelos liberais eram todos gente que saía da oligarquia social, não precisava, gente que vivia de rendimentos, não precisavam de salários. Era ofensivo. É quando começam a chegar deputados que trabalham e que têm que trabalhar, têm que escolher entre trabalhar e exercer o mandato para que foram eleitos, que se começa a discutir o pagamento de salários a políticos. Portanto, aquilo que indigna tanto o Ventura, que acha que a tragédia de Portugal é esta coligação entre políticos gigantes e beneficiários do rendimento mínimo, como é evidente, é que são os salários dos deputados. Os salários dos deputados são aquilo que permite, numa democracia económica, onde pessoas, independentemente das suas circunstâncias sociais, podem exercer o mandato para que são eleitas e que têm que ganhar um salário digno para preservarem uma coisa muito importante a que os liberais são sensíveis: a sua liberdade pessoal. Porque senão não tem liberdade pessoal. Bom, e portanto, quer dizer, o liberalismo, o Soares, o Churchill um dia estava no elevador, muito velhote, nos anos 60, eu falo do Churchill, tenho uma grande admiração pelo Churchill, nos anos 60, e todos nós, e chega um jovem deputado, e o Churchill, nos anos 60, já deveria estar próximo dos 80 anos, para ver de abrir, chega um jovem deputado, e o Churchill diz assim: então tu foste eleito por que partido? E o jovem diz-lhe assim: I'm a liberal, sir. E o Churchill responde: também eu sempre fui. Vamos então. Sim, onde é que está? Estás ali, Liliana? Eu agora preciso ir ao quarto de banho e fumar um cigarro. Então vá, 5 minutos. Pausa para os fumadores. Então vá, 5 minutos, até já. Peço a vossa atenção, António Manso, Paulo Carmona, aos vossos lugares, se faz favor. Nós temos 4 inscrições para fazer perguntas. Eu peço a vossa atenção e a vossa simpatia para fazerem as perguntas de forma breve, em 10 segundos. Quem é que está inscrito, por favor? Liliana, peço então. Inscreveste, Marco? Então vamos fazer 2 rondas. Onde é que está a Liliana? Liliana, há aqui mais 2 inscrições. 3. A Teresa, a Annie, o Diogo Saramago. Vou ficar aqui até às 5 da manhã, como dizia o Sérgio. O Marco. E lá se for mais alto que eu. Liliana, podes então ir com o microfone junto das pessoas que se inscreveram. Vamos fazer 2 blocos de 3. É aqui? Ser filmado. Então, por favor, quem pela ordem de inscrição. Liliana, já está? Juntem-se aqui ao microfone que está ao pé do Tiago e peço-vos que em 10 segundos façam a vossa pergunta. Os seguintes, portanto, são 2 blocos de 3. Já sabem que vão fazer a pergunta a seguir. Posicionem-se, por favor, para sermos rápidos, porque queremos jantar. Boa noite, Bruno. Olá, André, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada por teres vindo. Podes fazer então a tua pergunta. Só ia pedir mais 10 segundos por defesa da honra. 20 segundos. Obrigado. Da honra. Ironicamente, como é evidente. Sou Bruno Fialho, presidente do ADN, e somos um partido novo, candidato às eleições legislativas, e somos um partido do centro. E eu acho que ser do centro hoje em dia é que é ter coragem. Para já a dicotomia esquerda-direita já não existe. E cobardia é uma pessoa resguardar-se na esquerda ou na direita quando ela hoje em dia já não existe. Ponto. Ser do centro é ter coragem. É hoje em dia lutar pela liberdade. E a pergunta que eu faço é isso mesmo. Estamos aqui há 1h e pouco, a ouvir-vos, e muito bem, mas ainda não falámos daquilo que realmente interessa hoje em dia. O que é que vamos ter em 2022, que
as políticas de esquerda e direita a retirarem liberdade, a não cumprirem a Constituição da República Portuguesa. Temos aqui um senhor deputado que eu não vi nenhum partido, nenhum deputado a defender na Assembleia da República a Constituição da República Portuguesa, nem sequer o nosso Presidente. E eu gostava de saber quando é que eu vou poder voltar a viver em liberdade, a ir a um restaurante sem ticket mascarado ou apresentar um certificado que, nos tempos que vocês estiveram a falar, eram exatamente iguais. É a segregação de pessoas, em vez de ter a estrela de David no peito, é ter um QR Code para poder entrar nos estabelecimentos, que eu e o ADN consideramos isso uma irresponsabilidade até social. E gostaria de saber como é que vamos estar em 2022, se vamos ter que suportar esta ditadura sanitária, ou se vamos ter pessoas na Assembleia da República com coragem do centro para realmente libertar os portugueses desta ditadura. Muito obrigada, muito obrigada. Pergunta seguinte. Teresa, queres fazer tu a tua pergunta? Mas não pode ser por causa das pessoas que estão em casa, depois não nos ouvem, tens que falar com o áudio. Sem imagem. Então, boa noite, muito obrigada pelas intervenções. Apesar do tema da tertúlia de hoje ser os eixos políticos, eu não resisto perante a presença de um excelso deputado e de um comentador de fazer uma pergunta a cada um. Ao Dr. Sérgio de Sousa Pinto, gostava de lhe perguntar se, ao longo dos últimos 2 anos, não sentiu, um bocadinho na linha da pergunta que foi feita antes de mim, se não sentiu nenhum problema com o desrespeito sistemático, formal, substancial das normas constitucionais, legais, que, enfim, foram totalmente afastadas durante estes 2 anos. Eu não falo em 2020, porque percebo e compreendo que tenha sido um primeiro ano, mas 2021, os deputados, nomeadamente o Sr. Touro, o seu partido e outros, teriam tido mais do que oportunidade, em vez de se preocuparem em ajudar a aprovar legislação que acelera e antecipa a morte de pessoas, podiam ter ajudado a aprovação de normas que repusessem o Estado de Direito, seja através da apresentação de projetos de lei de alteração das leis vigentes, 3 a 5 segundos. Que têm sido, isso é difícil, que têm sido sistematicamente violadas pelo Governo, seja através da apresentação de um projeto de lei, de uma lei de emergência sanitária. Nós sabemos, o Sr. Doutor é jurista, saberá muito melhor do que nós, de que de facto a base legal invocada pelo Governo para aprovar as resoluções do Conselho de Ministros, vamos esquecer os estados de emergência, não são base legal suficiente. Eu, portanto, pergunto-lhe se, tendo tanta preocupação com o Estado fascista que vigorou durante 45 anos, se não se preocupou que nestes 2 anos foram impostas aos cidadãos portugueses medidas que nem o Dr. Salazar, no melhor dos seus sonhos, imaginaria impor aos cidadãos portugueses. Obrigada, Teresa. Espera, isto ao Dr. Sérgio Sousa Pinto. Não, agora, só para acabar, ao Dr. João, eu gostava de lhe perguntar o que é que se passa com a direita portuguesa, porque, sem prejuízo da evidente inteligência, qualidade e coragem do Dr. Sérgio Sousa Pinto, como é que o herói da direita portuguesa tem sido nos últimos tempos o Dr. Sérgio Sousa Pinto? Porque todos nós sabemos que as sucessivas intervenções muito apropriadas, completamente justificadas, feitas pelo Dr. Sérgio Pinto, relativamente à extrema-esquerda, transformaram o Dr. Sérgio num herói da direita. Portanto, eu pergunto-lhe, o que é que se passa com a direita? Onde é que está a coragem da direita de chamar
os bois pelos nomes, com respeito pelos bois e Obrigada, pelos Teresa. nomes. Já percebemos a pergunta, obrigada. E Obrigada. uma última pergunta que eu não resisto de fazer ao comentador que Teresa. felizmente já está a ter espaço numa cadeia nacional de televisão, deve ser porque devem estar já a preparar um eventual cenário legislativo no dia 30, mas eu pergunto-lhe como é que nos debates televisivos, nos comentários feitos, não há uma palavra sobre os 2 anos que nós vivemos. Como é que não há perguntas aos presidentes dos partidos sobre se aquilo que foi feito nestes últimos 2 anos foi correto ou não? E o que é que eles vão fazer se forem eleitos? É um silêncio absoluto, quer dos dirigentes partidários, quer dos comentadores. Eu pergunto-lhe por que razão é que isso será. Obrigada. Desculpa, André. Mais uma. Já chega? Ninguém quer? Então vá, podem responder. Peço aqui aos oradores. Posso só fazer a minha pergunta? Então fazem, Annie, sim, fecha. Não é isso, é que depois... É uma pergunta rapidíssima. Eu gostava de perguntar ao Sr. Deputado o que é que nós podemos esperar do PS, porque o Sr. Deputado no PS é uma coisa, o que se tornou o partido é outra completamente diferente. Eu sou de direita, consigo conviver lindamente, com o seu partido nem tanto, mas provavelmente o PS ou ganha maioria absoluta ou consegue-se... O que é que seria para si o melhor resultado possível destas eleições? Pessoalmente para si, estou mesmo a tirar nabos da púcara, pessoalmente para si, gostava de ter uma maioria do PS, gostava que a direita tivesse aqui uma influência maior, quer que a esquerda não influencie tanto. Eu nasci em 76, isto a mim custa-me tudo muito. Obrigada, Annie. Muito obrigada. Pessoalmente, o que podemos esperar? Muito obrigada. Eu estava esperançado que as perguntas fossem fáceis. Bom, primeira questão que tem a ver com a situação sanitária que vivemos. A doutora Teresa, que amavelmente acaba de arruinar a minha carreira política, dizendo que eu sou o herói da direita. O que é que eu lhe poderei dizer? Desculpe interromper só uma vez. Diga. O Sr. Doutor tem uma imunidade natural fortíssima. Muito obrigado. Bom, por acaso tenho uma doença autoimune. Ora bem, então vamos lá ver. O Governo teve que lidar com uma situação sanitária que no início era inteiramente desconhecida e que depois pudemos conhecer melhor, com a ajuda dos celebrados especialistas, e as políticas públicas foram acompanhando, melhor ou pior, a situação sanitária. O que obrigava, eu sempre disse isto e mantenho, a fazer uma ponderação constante de valores. E a ponderação que eu julgo que é relevante é entre os princípios que protegem a saúde pública, as obrigações do Governo e da Assembleia da República em relação às questões de saúde pública e, por outro lado, a liberdade individual. Essa é a grande questão. Eu não posso dizer que tenha concordado com todas as medidas, mas tenho uma grande humildade em relação a quem teve que tomar decisões, porque eram decisões difíceis, em circunstâncias de informação insuficiente e contraditória, porque há especialistas para todos os gostos, como já devem ter reparado, e, portanto, muitas decisões são difíceis de compreender na sua racionalidade. Parecem excessivas, parecem arbitrárias, e isso gera naturalmente uma reação das pessoas negativa em relação a essas medidas. Agora, parece-me que a situação sanitária em que o país vivia obrigava a uma limitação, a uma restrição de direitos, liberdades e garantias. Peço desculpa, essa é a minha opinião. Depois há outra questão, que é a questão jurídica ou constitucional que se citou e que é pertinente. Eu sempre entendi que o ideal era que medidas suspensivas ou restritivas de direitos fundamentais fossem tomadas sempre ao abrigo de um estado de exceção. Sem a declaração de um estado de exceção, eu não julgo que elas não estão suficientemente cobertas pela legislação
como é que se diz? Falta-me agora o nome da... Não, é legislação ordinária, sim, mas relativa a proteção civil. Exatamente. Eu acho que a legislação, ao abrigo dessas disposições, não está suficientemente coberta. E, portanto, ela só poderia ter total conformidade com a Constituição se fosse tomada no âmbito de um estado de exceção, no caso no estado de emergência. Havia aqui uma divergência que toda a gente percebeu entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. O Presidente da República não queria adotar mais, não estaria disponível para promulgar mais estados de exceção e, portanto, o Governo socorreu-se dessa lei de base da proteção civil, que é uma lei que se percebe que foi desenhada para situações da vida que não são exatamente aquelas que nós estamos a viver. E, portanto, foram normas de duvidoso cabimento jurídico. Nesse ponto, acompanho-a. A outra pergunta, que não era mais fácil, qual era exatamente? O PS, o que é que eu queria que acontecesse? Bem, eu gostava muito que o PS ganhasse, mas eu sinceramente gostava que o PS ganhasse, mas não para telefonar aos companhões de ruta dos últimos anos. Isso para mim seria um cenário negativo para o país. Quer dizer, eu não quero mais geringonças, não quero ouvir falar mais de geringonças. Espero que o país se liberte da geringonça, espero que o PS se liberte da geringonça. Não acredito que seja possível uma configuração política compatível com as reformas de que o nosso país precisa, com esta coreografia PS, PCP, Bloco de Esquerda. Eu não acredito que isto possa acontecer, não tenho essa convicção. Disse-o com clareza na altura própria, admiti-me da direção do Partido Socialista porque não concordava com esta linha política. Os últimos 6 anos não me convenceram do contrário e, portanto, eu espero que o PS vença as eleições e encontre uma solução de estabilidade para o país, porque não podemos andar sempre nisto, mas que não passe por entendimentos, nem por trazer os comunistas para a área de influência do poder. É esta a minha opinião. João. Eu começo pelo centro. Quer dizer, eu compreendo que há pessoas, como no seu caso, que gostassem que a divisão esquerda-direita deixasse de fazer sentido. Mas estas coisas não se decretam. Não é por nossa vontade. Se a maioria, a sua afirmação de que o centro, a divisão direita-esquerda já não existe, acabou. Quer dizer, isso é uma declaração, faz lembrar a história do António Costa, do governo do PS, que acha que se decreta o aumento dos salários mínimos. Agora apetece-me que seja 900 euros. Pronto, 900 euros daqui a uns anos. Essas coisas não se decretam. Quer dizer, se a maioria dos atores políticos se considerar ou de esquerda ou de direita, quer dizer, uma pessoa pode gritar todos os dias que a direita e a esquerda não existem, elas existem. É uma maioria, quer dizer, há regras, nós não podemos, às vezes é o problema de novos partidos, nós não podemos inventar tudo quando criamos um partido. Nós entramos num jogo político com regras que existem. A regra esquerda-direita é uma regra muito antiga e existe, quer dizer, os atores políticos revêem-se nisso. Agora, eu compreendo que haja pessoas que não gostem disso e que digam isso e que digam que não gostam. Muito bem. Tentem, com esse discurso, ganhar umas eleições e mostrar que a maioria do eleitorado se revê nesse discurso. É a única coisa que se pode fazer em democracia. Se a maioria do eleitorado não aceitar esse discurso, são a minoria. Mas, quer dizer, eu compreendo que digam isso agora. Está longe da realidade. E nós não mudamos a realidade com os nossos desejos. Desculpe. Em 2022, se os senhores, principalmente o Sr. Deputado, vai votar a não ou aprovar leis que vão contra a nossa Constituição, isso é que era o mais importante da questão do Presidente. Bom, eu não sou deputado, não sei já. Mas quer dizer, não vamos estar agora a entrar em debate, podemos falar. Mas eu vou já responder à outra pergunta que tem a ver com abusos ou supostos abusos do poder. João Pedro, desculpa, mas não vais fazer pergunta. João, podes continuar, por favor? A outra pergunta que também foi levantada por duas pessoas, as duas primeiras pessoas fizeram perguntas em relação a supostos abusos do poder por parte do governo durante a pandemia. Eu devo dizer que
eu tenho alguma simpatia com em relação a essas preocupações. Eu tenho um grande problema com o poder do Estado. Tenho um grande problema com tentações. O poder... Houve um grande liberal clássico, Lord Acton, que um dia disse: o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. E eu revejo-me inteiramente nesta afirmação. Eu acho que pode ser muito difícil retirar poder quando ele é conquistado pelos governos e pelo Estado. Durante a pandemia, confesso que houve coisas que me perturbaram bastante. Perturba-me, precisamente, a multiplicação de estados de emergência e estados de exceção. Perturba-me, apesar da pandemia, e acho que vai ser fundamental lutar contra isso e temos que repor toda a situação pré-pandemia, mais tarde ou mais cedo, e é fundamental haver partidos políticos com força para o fazer. Eu não confio no poder do Estado, digo sinceramente. Acho que há uma tentação enorme, mas não foi só em Portugal, foi na maioria dos países europeus, há uma tentação enorme na Europa, eu assisti a isso quando trabalhei na Comissão Europeia, de querer controlar a vida das pessoas até, se quiserem, desde que acordamos até irmos para a cama. Quer-se controlar o que comemos, o que bebemos, como guiamos, onde fumamos, como viajamos, como tratamos os nossos cães, como tratamos e tocamos os nossos filhos, que eu acho que é inaceitável. É inaceitável o Estado meter-se em certas coisas da nossa vida privada e particular. Acho isso completamente inaceitável. Isso perturba muito. Também me perturbou muito durante momentos da pandemia. Eu trabalho em Londres, tenho passado nos últimos 2 anos muito mais tempo em Portugal que em Londres. A minha casa é na Malveira da Serra. Na altura do confinamento gostava de passear para a Serra ou para o Guincho. Quer dizer, e de repente tinha polícias a fazerem perguntas que eu não lhes reconhecia qualquer direito de me fazerem perguntas. Eu queria ter liberdade para passear no Guincho. Não aceitava que... E eles sabiam que não podiam fazer nada porque não faziam nada. Só queriam chatear. E este autoritarismo, este arbitrarismo das autoridades é uma coisa que me custa muito. E depois há outra coisa, pode parecer irrelevante, mas não é, que me custa imenso. É o espírito de polícia pública e de bufo que muitos dos nossos cidadãos adotaram. Então, na questão das máscaras, era uma coisa... Eu tive várias discussões em público por causa da porcaria das máscaras. Eu recuso-me... Eu tenho 2 vacinas, ainda não apanhei Covid. Eu recuso-me a usar máscara ao ar livre. Venha quem quiser, diga-me o que disser, eu recuso-me a usar máscara ao ar livre. E digo-me, acho que fiquei muito preocupado com a facilidade com que os portugueses aceitaram o uso da máscara e mais, como querem descriticar a quem não tem máscara. Mas eu já disse várias vezes a pessoas, mas a senhora ou o senhor são da polícia, trabalham na DGS, o que é que têm que estar a falar? Conhecem-me de algum lado? Portanto, isso é inadmissível. Isso perturba-me bastante. E mais, acho que podemos caminhar para uma situação em que o uso da máscara se pode generalizar, tornar-se um hábito, e isso é a degradação da condição humana. Uma pessoa... Lembrem-se, nos tempos em... Antigamente as pessoas iam mascaradas para festas de carnaval ou para assaltar bancos. Não é para andar na rua. Quer dizer, as pessoas andarem mascaradas é uma degradação da condição humana. Portanto, eu sem ser, Sérgio, negacionista, não sou vacinado, cumpro certas regras, não entro, faço testes, tudo isso, mas há coisas que me perturbam. Eu sei que não são, eu não chamei ninguém negacionista. Você é? Então, olha. Mas eu também convivo com negacionistas, não os hostilizo. Mas houve coisas que me perturbaram bastante e continuam a perturbar, e acho que é fundamental a sociedade civil e forças políticas que prezam a liberdade lutar contra esses abusos após a pandemia. Finalmente, a Teresa perguntou o Estado da Direita. Bom, antes de mais nada, fez uma maldade ao Sérgio, chamaram ao Sérgio o herói da direita. Eu acho que o Sérgio, e aqui falo por mim, eu reconheço um grande mérito ao Sérgio, porque é a voz saudável do PS.
Como ele disse, ela é uma pessoa de esquerda, mas eu gostava que o PS fosse assim. Não é? Gostava muito que o PS fosse assim. E acho que é muito importante, quer dizer, nós não podemos achar que uma pessoa que diz o que diz o Sérgio tem que ser de direita. Não, tem que haver uma esquerda, como o Sérgio defende. Portanto, acho que ele não é o herói da direita, é um lado muito bom da esquerda. E eu sou muito crítico da esquerda, em geral. Tenho notado. Sim, eu não escondo. Eu procuro não esconder. Em relação ao Estado da direita, Teresa, olha, eu sou péssimo para responder isso porque não sou filiado em nenhum partido, não faço tensões de me filiar em nenhum partido. Eu tive 7 anos de experiência de vida política, que nem foi em Portugal, foi em Bruxelas a trabalhar na Comissão Europeia, era assessor do Dr. Durão Barroso. Não gostei da experiência da Comissão Europeia, devo dizer. Aprendi muito, mas não gostei. Decidi trabalhar para o setor privado para Londres, onde estou desde 2013 até hoje, e não faço tensões de sair do setor privado. Gosto muito de política, gosto muito de ler sobre política, fiz um doutoramento em ciência política. Por isso é que eu sei que os académicos, a maior parte deles são uma fraude. Eu sou um ex-académico de doutorado que também decidiu, eu sou um académico que decidiu abandonar a vida universitária, trabalhei na política, decidi abandonar a política. Acho que não vou abandonar o setor privado, portanto não lhe posso responder o que é que se passa com a direita, só constato que a direita em Portugal não está num estado muito bom, sobretudo no PSD, não está. Mas apesar de tudo há alguma esperança, porque aparecem novos partidos que não têm medo de dizer que são de direita. Deviam defender deviam não se deixar limitar por certas ideias que interessam pouco à maioria dos portugueses, acho eu. Há outras que interessam muito mais. Mas olha, há uma coisa boa. A direita está tão mal que só pode melhorar. Já não é mal. Meus senhores, vamos encerrar a nossa sessão temática de hoje. Tenho imensa pena, mas não vai ser possível fazerem mais perguntas. Com certeza vão ter outras oportunidades. Muito obrigada por terem vindo, foi um gosto. Obrigada a vocês, caros oradores. Estou-vos a agradecer. Obrigada, caros oradores. Boa noite a todos. Obrigada.